Estamos de volta com o Jornal da Manhã e a gente segue discutindo aqui a proposta de emenda à Constituição chamada de Reforma da Previdência, né? Essa proposta aguarda um parecer favorável junto à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, lá da Câmara Federal, para ser votada, né? A previsão do governo é aprovar a reforma no primeiro semestre do ano que vem. E a pressa em aprovar essa reforma, segundo o governo federal, é por causa de um rombo de quase 150 bilhões de reais nas contas da Previdência Social. E nós mostramos aqui as principais mudanças propostas pela reforma e ontem falamos do impacto na vida dos trabalhadores rurais. Hoje vamos falar do que muda aí nas pensões por morte. Atenção, se você recebe, né? Conhece alguém, enfim, nessa situação. Se a PEC ela for aprovada com o texto de hoje, da forma como ela está hoje, né? As pensões não vão mais ser pagas integralmente para quem é do setor público. Fazer contato mais uma vez com o nosso colega, o repórter Wanderson Nascimento, que ele agora está na agência do INSS das Mercês. Mas antes de conversar com o Wanderson, a gente vai acompanhar uma reportagem. Vamos ver. Domingos é auxiliar administrativo aqui em Salvador. As notícias sobre a reforma da Previdência estão deixando ele preocupado. A tia dele conseguiu se aposentar por invalidez há 4 anos, depois de perder a visão. Mas ele não sabe o que pode acontecer daqui para frente. É uma preocupação em relação a isso, porque o poder de compra dela pode diminuir mais ainda, porque se for reajustado através da inflação, o reajuste provavelmente vai ser muito pouco, insuficiente para ela suprir as necessidades dela, fazer um planejamento também a longo prazo, né? A Bahia tem mais de 1.350.000 aposentadorias, quase 100 mil auxílios e pouco mais de 500 mil de pensões. Em Salvador, são quase 300 mil aposentadorias, 27 mil auxílios e 122 mil pensões. Edna é professora. Há 20 anos recebe pensão do INSS desde que ficou viúva. É um salário mínimo que ajuda a complementar a renda. Ela está apreensiva com a possibilidade de mudança. Minha preocupação é com tudo isso que está acontecendo do sistema acima da pirâmide, o que é que vai ser no futuro? Se eu vou continuar com minha pensão ou não, ou até num provável congelamento. São muitas dúvidas mesmo com essas possíveis mudanças e é sobre esse assunto que agora a gente fala com o Wanderson Nascimento. Ele que estava na agência, na sede da Receita Federal, na Avenida Tancredo Neves, já está agora na agência do INSS nas Mercês. É com ele que a gente fala agora. Pois é, Wanderson, com você. Pois é, Ricardo, o brasileiro está preocupado aí, só uma informação, foi aprovada essa madrugada pela Comissão de Justiça e Cidadania lá da Câmara dos Deputados, um parecer favorável, 31 votos a 20, por volta das 3 da manhã, foram 9 horas de sessão, ou seja, aí um primeiro passo já foi dado nessa reforma da Previdência. Depois a PEC segue aí para uma outra comissão e no ano que vem, lá para fevereiro, pelo plenário da Câmara e também do Senado. Ao meu lado aqui o professor Sinésio Serino, que vai conversar com a gente, ele que é professor de Direito Previdenciário, para falar sobre essas mudanças. Professor, a primeira maior repercussão é que o brasileiro está preocupado com pensão por morte no setor público. Não vai ser mais pago integralmente o valor, correto? É, correto. Na verdade, a pensão, ela tem hoje uma cota de 50%, cota familiar e cota individual de 10%. Por exemplo, uma família, uma viúva tem 4 filhos menores, ela tem direito, o conjunto da família, a 100%, ou seja, 50% de cota familiar e 10% por dependente, isso são 5. Na medida que essas crianças fiquem maiores, vai perdendo cada cota. No passado, essas cotas eram reversíveis, ou seja, seriam redivididas outra vez. Agora não, elas cessam. Ao final, se 4 filhos ficam de maiores, a mulher só vai receber 60% do que receberia o aposentado. E tem mudança também na assistência social, né, para o brasileiro que não conseguiu contribuir ao longo da vida e que precisa da ajuda do governo para se manter. Muda a idade, muda também a forma de pagamento, não acompanha mais o salário mínimo, correto? Correto. O benefício de prestação continuada é uma prestação para as pessoas carentes, o idoso ou a pessoa com deficiência. Na hipótese, era 65 anos, homem e mulher. Agora vai gradativamente passar para 70 anos e não vai acompanhar o salário mínimo.
Vai acompanhar o reajuste também. O reajuste, então, vai acompanhar a inflação. Isso é uma perda para quem vai receber esse benefício? Significativa, um impacto extraordinário nas pessoas mais humildes. Entendeu? Isso é preocupante, muito preocupante. Aliás, a reforma, de um modo geral, ela prejudica a todos os trabalhadores brasileiros. Não se sabe a quem vai servir uma reforma tão dura, né, contra a população brasileira. Agora uma pergunta que o brasileiro está preocupado, a gente viu aí na reportagem também. Quem já é beneficiado pelo INSS, seja por pensão por morte ou nesse caso da assistência social, vai ser impactado caso essa proposta seja aprovada? Não, o aposentado fica tranquilo, quem é aposentado e quem é pensionista, fique tranquilo. Como deve ficar tranquilo também as pessoas que já reúnem as condições de aposentar. Não precisa sair correndo para se aposentar, não. Quem reúne todas as condições da lei pode se aposentar a qualquer tempo, porque tem a garantia do direito adquirido. Fica tranquila. Também no caso da aposentadoria, para quem já tem ali até mais de 50 anos também, já reúne as condições, também não vai ser impactado por essa mudança, caso, repito, essa reforma seja aprovada no Congresso e também no Senado. É verdade, é o seguinte, quem tem homem menos de 50, mulher menos de 45, esse será impactado totalmente. Homem com 50 e acima, ou mulher com 45 ou acima de 45, elas vão pegar as chamadas regras de transição. Então, vão, por exemplo, trabalhar metade do tempo que faltava para aposentar-se. Agora, vai ter impactado na questão do cálculo. Por quê? Porque o cálculo foi alterado. É 51% mais 25 anos, porque no mínimo tem que trabalhar 25 anos. O que dá o quê? 51 mais 25 dá 76. Essa vai ser a reposição do benefício, que no passado era 100, hoje é 100. Muito obrigado, professor, ao vivo com a gente aqui, o professor Sinésio Serino, de Direito Previdenciário, falando com a gente sobre essas mudanças da reforma da Previdência. Está deixando o brasileiro preocupado e, repito, vocês viram, essa madrugada foi aprovada lá na comissão da Câmara dos Deputados. Em primeira instância, tem outras comissões também na Câmara dos Deputados e depois para o Senado Federal. Volto com vocês, Jéssica e Ricardo.